Bom, acredito que nós iniciamos já a gravação. Boa noite a todos. Meu nome é Cássio Alexandre Cipriano, sou presidente da Comissão Especial de Estudos Tributários da 11ª Subseção. Nós estamos hoje com um evento, né, com o Dr. Cláudio Ramos, falando sobre imposto de renda, pagamento indevido e progressividade distorsiva. Gostaria de agradecer a todos que estão conosco até agora. Gostaria de agradecer também à 11ª Subseção, né, por estar disponibilizando esse espaço para que a gente possa tratar um pouquinho aqui sobre o direito tributário. E deixo à disposição a todos os colegas interessados que queiram trazer outros palestrantes, outros temas de direito tributário para nós, né? E hoje eu tenho aqui a grata sensação de ter o meu colega Cláudio, né? Nós somos colegas na CAI, Comissão Estadual da Advocacia de Carreira. E, primeiramente, antes de passar para o Dr. Cláudio já iniciar a palestra, gostaria de saber, né, se o Dr. Bruno, vice-presidente, possa se apresentar e, eventualmente, tecer alguma consideração. Deixa eu só fazer o PIN no seu vídeo. Eu tenho que tirar o PIN do meu vídeo agora. Vamos lá. Tecnologia. Tirar o PIN do meu vídeo. Aí, agora a gente vai, Dr. Bruno. PIN vídeo. Aí. Prontinho. Perfeito. Todo mundo se familiarizando aí com a tecnologia, né? Diferente Exatamente. Um pouquinho. Mas saudar o Dr. Cláudio, Dr. Cássio, todo mundo que está nessa live. Nos aproxima. Tema interessante, poxa, desdobramento aí, seus vários desdobramentos, né? Hoje a gente nunca vai parar de falar, né? É um tema que nós vamos falar sempre e seus diversos desdobramentos. Agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho, essa oportunidade de estar compondo essa comissão aqui na 11ª Subseção e desejar a todos aí uma ótima noite de estudos. Perfeito. Bom, vou passar então agora, tirar o PIN do vídeo do Bruno e jogar para o Cláudio. Deixa eu botar aqui, Cláudio Ramos, PIN vídeo. Claudinho, pode ficar à vontade, a palavra é sua, pode se mutar aí. Eu vou botar o mute no meu aqui, mas qualquer coisa você pode me chamar, eu vou estar aqui ouvindo. Acredito que é seu pai, né? Falou aqui que o áudio está um pouquinho baixo, então se os colegas puderem nos falar aí no chat também se ainda está baixo. O meu provavelmente está baixo por conta do meu fone de ouvido, que ele tem um microfone um pouquinho complicado. Mas acredito que o seu vai estar normal, porque você está usando aquele fonezinho mais comum. Fica à vontade. Bom, de antemão, inicialmente, boa noite para todos. Cássio, o Bruno, da condição de presidente e vice-presidente da Comissão de Estudos Tributários, a subseção, toda com a nossa presidente, a doutora Kelly e demais membros. Um abraço para cada um deles. Agradeço o convite, fico honrado para poder falar um pouco sobre não apenas a análise do imposto de renda, como nós temos em questão de aspectos tributários, fato gerador, mas uma crítica também que deve ser observada, seja pela sua forma de imposto, mas também de um outro ponto, de um outro passo, à medida que nós estamos tendo discussões no que tange a reforma tributária, sem observar um dos gargalos que o Estado brasileiro possui e sem analisar uma consequente e objetiva que deveria ter sido observada desde o início, a própria justiça tributária, a própria justiça social que é desencadeada através da arrecadação, através da tributação. Só uma pergunta aqui, no caso, todos, com exceção nós aqui, o José Luiz, o Ramon e a Selene, são jovens advogados também, no caso, ou eles são membros também da comissão? Aqui, acredito que da comissão atualmente nomeados estamos eu e o Bruno, Cláudio. Tem alguns colegas que já estão no grupo da comissão, mas a gente ainda não trouxe eles, né, como membros efetivos, até por conta da pandemia, que gerou essa situação que a gente ainda não teve a oportunidade de conversar com mais calma, estruturar projetos, né? A gente está passando por esse período de dificuldade. Acredito que com a retomada das atividades presenciais, isso vai ser facilitado. A gente ainda não pode fazer eventos, né? Mas isso lentamente a gente vai conseguindo adequar para a gente ter aí um melhor encaminhamento dos trabalhos, né? Só pedir também aos colegas, né? Eu acho que está saindo no privado aqui para mim, o Ramon mencionou, sou contador e quase advogado, estou no 10º período do curso, ótimo.
profissionais de contabilidade, sempre interessante participarem desse debate, até porque eles dão muito suporte, né, à advocacia tributária. Só vou pedir para os colegas que, quando queiram se manifestar, né, fazer algum tipo de pergunta ou intervenção, que eles possam fazer aqui, levantar a mãozinha aqui no nosso chat, né, a gente vai aqui na parte de participantes, eu acho que a gente consegue ver as mãozinhas levantadas, né? Eu só não lembro qual é o atalho agora, eu vou ter que lembrar qual é o atalho, mas eu vou pedir para os colegas fazerem assim para que a gente possa coordenar, para não ter pessoa falando em cima uma da outra. Ok. Qualquer dúvida, se quiserem perguntar, intervir durante o período, não tem nenhum óbice, nenhum problema, pelo contrário. É até interessante a participação, para não ficar algo monólogo, já basta nós estarmos cada um em casa ou no escritório em si, e a intenção é de poder também interagir junto com os demais. Então, vamos lá, senhores. O imposto de renda, nosso tema, e a análise que eu trago para vocês sobre o pagamento indevido e a progressividade distorsiva em si. E como que nós conectamos os 3 pontos, na verdade, do tema maior da premissa do imposto e alcançando até a progressividade. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, e eu vou dividir essa discussão, essa análise, em 2 temas, com base nos subtópicos. Então, de um lado, o pagamento indevido, algumas críticas, e de outro lado, essa análise da progressividade distorsiva. Primeiro ponto, o Código Tributário, como todos conhecem, uma lição mais comezinha de direito tributário, ele prevê perfeitamente que, assim como por erudição do próprio Código Civil, que aquele que eventualmente fizer o pagamento indevido de tributo, seja maior, seja codificação incorreta no lançamento do sujeito passivo, da matéria tributada, dos valores em si, ou que não exista a situação jurídica que venha ensejar a arrecadação do tributo, faz jus, por meio do 65 e artigos seguintes, ao pedido de devolução desses valores. E aqui, para os que não militam, muitas vezes não é totalmente vago, mas há uma certa confluência analisando o Código Civil se seria uma forma de onerar ou criar embora não se preveja de forma expressa, mas seria uma possibilidade de se responsabilizar, por exemplo, o ente que cumpriu a exação, como se respondesse à repetição do indébito de forma dobrada pelo Código Civil. Seria um sonho para todo contribuinte, para todo tributarista, mas infelizmente isso não acontece. Ok? Muitas vezes acaba se deparando, e nós temos algumas decisões nesse sentido, comentando sobre esse lado, mas nós não temos repetição simples e os juros da devolução, naturalmente, com aquilo que a Fazenda corrige com os seus créditos. E, no caso do nosso imposto de renda, o primeiro ponto a ser levantado já parte da do cerne do seu critério material da hipótese de incidência, ou seja, o fato de eu de oferir rendimentos, proventos de qualquer natureza, e esses rendimentos, seja eles combinados de capital e trabalho, seja eles de capital, seja eles de trabalho. E daqui que eu parto a análise desse pagamento indevido. Por qual razão? Muito embora nós tenhamos a legislação em si, digo legislação porque nós temos não a questão dos regulamentos em si, mas na quantidade de normas legais, seja para pessoas físicas, seja para pessoa jurídica, para a exação que vai acontecer pelo Fisco Federal, as exceções que nós possuímos, que na verdade, pegando um puxado do Geraldo Ataliba, o manicômio tributário que nós possuímos, isso no âmbito dos impostos, no âmbito dos tributos no Estado brasileiro, mas em cada um deles, aqui no caso do imposto de renda, faz com que o fato que é adstrito e que deve ser interpretado de forma restritiva, de forma literal, acabe em algumas situações sendo, vamos colocar aqui, interpretado de forma ampliativa. Okay? Seja de um lado, quando eu tenho a sua aplicação, e seja até também em situações que vão excluir o crédito tributário, por exemplo, na hipótese de isenção que nós temos. A possibilidade, por exemplo, de certas situações de doenças, que o entendimento por jurisprudência do STJ de criar uma analogia, criar uma extensão, por exemplo, do tipo de doença que, embora a pessoa, o contribuinte, não abarque, por exemplo, nós podemos colocar cardiopatia grave,
ou, no caso, visão monocular, etc. E isso tendo sido ampliado a aplicação sob um critério que não é exclusivamente legal. Esse critério ele tem sido utilizado, sim, sobre a interpretação constitucional de vários princípios em si, mas ele desborda pela própria legalidade estrita como base, pilar do direito tributário. Da possibilidade de tributar e da possibilidade também de se retirar a tributação, excluir o crédito tributário, por exemplo. E o que ocorre? Daqui eu pego primeiro um tema que vira e mexe, causa assim, certo espanto, muito embora seja redundante. As indenizações. Em que sentido? A indenização, a natureza em si, e pegando o Código Tributário lá no 111, 113, 114, eu não tenho possibilidade, em qualquer tributo, de pegar o seu critério material e, a partir dele, criar ou estipular em quaisquer partes que sejam do texto legislativo, normas que são relacionadas a direito privado. Então, por exemplo, embora também nós tenhamos um certo ativismo nesse ponto, como vai falar de ICMS, de mercadoria, de insumo, de faturamento, de lucro, etc., eu não tenho essa possibilidade por restrição textual legal no primeiro ponto e, naturalmente, também por interpretação gramatical. Mas ocorre, não adianta eu simplesmente dizer no mundo da teoria. De fato, no mundo concreto, nas decisões judiciais que nós temos visto bastante, é esse elastecimento do critério material. Então, abarcando situações as quais não deveriam ser aplicadas. E no campo que eu comentei sobre a questão das indenizações, o fato do auferir rendimento, capital e trabalho, ele naturalmente decorre de duas situações. Ou uma hipótese, por exemplo, um prestador de serviço, um empregado, ele naturalmente vai receber o seu salário, vai receber pelo serviço prestado, a contrapartida pelo serviço prestado, ou, eventualmente, o imóvel, uma hipótese de capital alugado, capital investido, que o seja. Quaisquer desses valores, eles detêm uma natureza que está inserida de um lado ou de outro no critério material, ou seja, o trabalho advindo do salário, okay? A relação que gerou a incidência do seu fato gerador, de forma perfeitamente a ver a subsunção, o acoplamento ideal. Então, eu tenho uma renda sendo oferecida por meio de trabalho e, de fato, ela vai submeter, dependendo da forma do qual ela se encontra no volume, na base de cálculo, a uma das alíquotas ou na base de isenção que nós podemos ter. E, de um outro lado, no caso, rendas decorrentes, por exemplo, de aplicações, de investimentos em si, dependendo de qual modalidade for utilizada, ou até da exploração, no caso, por exemplo, imóveis, aluguéis, etc., eu também tenho ela sendo derivada do termo de capital, que vai se acoplar perfeitamente a essa subsunção. Então, eu gero, de um outro lado, a obrigação tributária pela essa adaptação perfeita. E onde que entram essas indenizações no primeiro ponto? Não entram. Não há possibilidade de entrar. Embora o texto, por exemplo, ele dispõe de uma série de exceções em questão de deduções de um lado e de um outro lado de não incidência, quando vai falar, por exemplo, de férias, e a inclusão de um outro lado de 13º, que de fato preenche o requisito de trabalho, porque o 13º nada mais é do que, pegando o período completo de um ano, eu tenho exatamente mais um salário que, se eu pegar as 44 semanas do ano, vai completar perfeitamente o valor de um salário que não foi pago nessa distorção de dias. Mas eu não tenho a incidência no que tange ao fato gerador na aplicação com relação à indenização, porque não há o próprio cerne, o núcleo central do fato. Ou seja, qual é a natureza jurídica da indenização? Ora, nada mais do que uma reparação, seja ela moral, material, mas uma reparação que ocorre em detrimento de um eventual ato ilícito permeado numa rede da responsabilidade civil. Podemos colocar aqui N fatores, quaisquer, seja suas espécies, seja no ilícito civil, por exemplo, o ilícito do trabalho, a natureza que vem de vir desse dano que está sendo reparado, mas ele, em momento algum, vem a gerar a possibilidade de haver essa incidência. E aí vem um ponto interessante. Particularmente, nós temos a modalidade do imposto de renda, um tributo pelo qual o lançamento se dá por homologação. Então, só para fazer um breve comentário, o lançamento por homologação, efetua-se, então, a informação junto ao fisco, por meio das declarações, efetua-se o pagamento, e o fisco, então, tem 5 anos
para poder efetuar sua homologação. E aí, digo, expressa e tácita, no sentido de tácita não tendo feito, naturalmente vai convalidar. Então, nós temos aqui o fornecimento de informações, embora os 3 modelos eles têm base de fornecimento de informações, mas o imposto de renda nós já temos não a criação, mas a própria arrecadação acontecendo pelo próprio contribuinte em si. E o que ocorre? Nesse lançamento por homologação, se eu tiver numa situação onde não há responsabilidade tributária, qualquer pedido de hipótese nas minhas deduções legais, nas minhas despesas legais em si, que eu conseguir reduzir, eu tenho já automaticamente, pelo próprio sistema do Leão, do próprio sistema da Receita Federal, já a informação que pode ter sido dada de forma equivocada, depois pode ser retificada, mas já tem informação administrativamente, por exemplo, sobre o valor que pode ser restituído ou o valor que eventualmente vai ser pago junto à Receita Federal. Perfeito, não, aí não seria um problema. Isso administrativamente. E no caso, como nós temos a responsabilidade sendo transferida para uma outra pessoa, porque o responsável, em momento algum, ele é o contribuinte. E muito embora, salvo engano, foi semana passada o STJ veio a julgamento, mas já era entendimento reiterado nas cortes, e já era entendimento também junto ao STJ, mas o fato, uma situação parece ao mesmo tempo óbvia, e isso aconteceu como nós tivemos com responsabilidade por substituição em 2016 com relação ao ICMS, na presunção se o fato gerador não acontecer no final. Então, eu tenho lá as pautas fiscais de combustível, se não acontecer o valor no final, eu tenho direito à restituição ou eu vou ter direito a um pagamento da diferença. Mas era uma situação óbvia do artigo 150 que o ministro Ricardo Lewandowski simplesmente reproduziu o que está escrito. Não tinha nada além do óbvio, nada além do mais do mesmo. Mas, no caso que nós temos, então, da responsabilidade sendo transferida, que é muito comum que nós temos a entrega, por exemplo, junto a empregadores ou então junto a tomadores de serviço. Isso acontece bastante com contribuições, por exemplo, atividades que se enquadram no anexo 4 do Simples, que as empresas ficam loucas na hora de retenção de 11% do INSS, mas paga, não paga, o Simples. E como que eu faço essa análise de devolução? Que já aconteceu, já foi retido, de uma forma ou de outra, correta ou incorretamente, ok? Isso se aplica perfeitamente aos 2 casos, nas indenizações como também nas contribuições. O responsável não é o contribuinte. E para uma análise lógica, responsável é a figura o qual a lei elegeu para que, acontecendo a situação concomitante, superveniente, que o seja do fato gerador, o fisco observa quem concentra maior capacidade econômica, capacidade de renda e manda, ao mesmo tempo, fazer com que ele retenha, tire parte daquele capital que está sendo pago pelo serviço, pela atividade que está sendo prestada. Não há vamos colocar assim, um fisco bonzinho. Direito tributário, acho bacana de comentar nas aulas com os meus alunos. O fisco não está, digamos, te dando um braço, dizendo que vai te ajudar, não. Ele está muito preocupado, na verdade, diz assim, vou arrecadar. Se eu não arrecadar, de uma forma ou de outra vai acontecer. E eu tenho limitações. Graças a Deus nós temos limitações, que são seculares, desde as Cortes de Leão em Portugal para estabelecer, no caso, representantes do povo e representantes de Estado para poder votar os impostos necessários, até os dias atuais nós reproduzimos com Câmara e Senado. Então, ainda bem que nós temos essas limitações. E, nesse ponto, a própria responsabilidade ela fica evidente. Em que sentido? Eu tenho a obrigação de fazer a retenção, supondo. Ou a empresa faz de forma equivocada. Eu estou fazendo pagamento de indenização, seja por desapropriação, seja por ato ilícito, seja qualquer situação. Mas a natureza jurídica daquela verba que está sendo paga, ela é indenizatória. A empresa fez e reteve. Então, foi lá e tirou já 27,5, por exemplo, o valor que o seja na hora de deduzir e fez o pagamento. E só forneceu a DIF, informando, olha, fulano de tal, no caso da pessoa física, teve sua retenção ocorrida. Ok. Qual o ponto que nós temos aqui? Além do fato disso não acontecer, não ter a possibilidade de haver incidência, muitas vezes também, talvez, não vou dizer que talvez, mas pode acontecer por falha ou desconhecimento natural, o fato de você informar e não adequar a natureza da verba em si pode gerar essa forma equivocada de exação.
o fato disso ocorrer, ele vai naturalmente gerar ao contribuinte o direito de ressarcimento. O pagamento foi indevido, o valor não existe em si. Só que qual o ponto? E o STJ, semana passada, reiterado já a sua jurisprudência, olha, não há possibilidade de eu atribuir responsabilidade, aliás, não há possibilidade de eu atribuir ao responsável o direito de repetição do indébito com relação à verba paga de forma indevida, uma vez que ele não é o titular do crédito. Ele não tem uma responsabilidade contra aquele crédito. Quem é o titular do crédito é o contribuinte. Se ele fez equivocadamente, vai ser o contribuinte, naturalmente, a pessoa fazer o quê? Pedir a devolução desses valores. E aí que entra o ponto. O lançamento por homologação que nós temos. E aí eu volto de novo para o lançamento por homologação. Mas por que o lançamento por homologação? Por que o lançamento em si? Senhores, só para a gente rememorar lá na relação jurídica tributária, a norma jurídica tributária, a regra matriz de incidência tributária, ela nada mais vai fazer do que discriminar como que vai ocorrer, então, a relação de tributação por parte do ente estatal junto ao contribuinte, pessoa física, jurídica, ou seja. Então, eu vou ter que demonstrar que existe o tipo tributário autorizado em lei, autorizado por norma constitucional. Eu tenho que informar que existe base de cálculo, que tem alíquota, qual o valor correspondente, se eventualmente ocorreu eventual penalidade. Tudo isso precisa estar demonstrado dentro desse lançamento. Por qual razão? Se eu tiver qualquer ausência, se eu tiver qualquer equívoco, além de não me gerar possível tributação, naturalmente me gera um direito de repetição se o valor do pagamento foi indevido. E o fato de eu eleger de forma equivocada a verba paga, ele vai me gerar o direito lá no 65, no 66, sobre a devolução desses valores. E aí surge o ponto, onde entra a confluência do processo judicial junto, de um outro lado, a legislação, a lei tributária. Por qual razão? Quem ingressa com qualquer ação, com qualquer pedido em juízo, deve fazer a prova natural do fato constitutivo do seu direito. E cabe, naturalmente, ao réu demonstrar fato modificativo, extintivo, do direito que está sendo permeado, está sendo questionado junto ao pedido inaugural, no caso nosso, do contribuinte em si, do cidadão, da pessoa jurídica em si. E aí nós vemos o ponto. Por quê? Na retenção, ou melhor, quando eu sou contribuinte, quando eu sou a pessoa que está efetuando o pagamento, eu comprovo perfeitamente por meio do meu lançamento e somado ao fato de eu ter o comprovante do pagamento do tributo, junto lá a guia, junto o pagamento, sem problema algum. Então não há nenhum óbice, não há nenhum prejuízo. Okay? Cabe então ao fisco simplesmente dizer, olha, eu concordo, discordo, se você fez o pagamento, você não fez o pagamento, no caso de restituição administrativa, como eu comentei para os senhores no início da nossa discussão, o sistema faz automaticamente, pode estar equivocado dependendo de como nós distribuímos as parcelas de rendimentos ao longo do período dos 12 meses na declaração, mas vai naturalmente informar já se esse crédito deve ser devido, se esse crédito não é devido, e já te aponta no final. Mas e quando eu tenho uma situação que ele é atribuída à responsabilidade, ou seja, eu tive a pessoa jurídica, por exemplo, fazendo o pagamento de determinada verba, ou eventual outra pessoa, não precisa ser também jurídica, mas uma pessoa efetua o pagamento daquela verba e declara já retendo o pagamento disso, desses valores em si. E mais, o interessante é que esses valores que eu coloco a título de indenização, e fiz um link, por exemplo, com a CPP retida, no caso de prestação de serviço, coloca aí limpeza, vigilância, etc., a gente pode fazer um link também, diretamente nessa mesma situação, a diversas outras formas tributárias, diversos outros tipos de impostos, que demandam o mesmo raciocínio. Então, a análise vai ser aplicada de forma paradigmática na mesma modalidade que nós temos. E aqui eu destaco um ponto que é esse pagamento que ele tem a origem, naturalmente, de indenizatória. Seja por força de decisão, seja por força de um outro lado, uma hipótese de contrato, escritura pública, que possa acontecer sem prejuízo algum. Quando ocorreu esse pagamento, não há, muitas das vezes, o fornecimento sequer da DIF, isso é uma situação concreta, ou sequer do comprovante de pagamento que foi feito junto ao fisco daquela verba que está sendo fruto de indenização para o contribuinte em si. Ok.
Qual vai ser a minha responsabilidade junto, então, ao processo judicial na hora de demonstrar essa relação de que eu fiz o pagamento e não houve a minha restituição? Eu deveria juntar naturalmente a minha declaração, meu lançamento em si, informando o valor que foi retido e deveria, conjuntamente, demonstrar que ocorreu o comprovante, ou seja, a quitação daquela verba. Só que eu não sou o pagador, digamos, não há aliás, há apenas uma pessoa na relação jurídica, no caso, o contribuinte. Mas na nossa situação, não é o contribuinte que está fazendo o pagamento direto. Por força de responsabilidade, eu tenho transferência desse encargo para, no caso, a pessoa da empresa, que o seja. Como que eu vou fazer, então, para demonstrar essa relação? Como que eu posso evidenciar que isso não ocorreu? Digo, que não ocorreu a devolução do crédito. E aí vem o ponto da criação do crédito tributário, o jump of the cat. Quando eu fiz o lançamento, no caso, por parte da empresa, quando eu fiz a declaração, quando eu informei o quanto foi pago, quando ocorreu a retenção, o ato de efetuar o pagamento foi, no caso, atribuído a quem? Ao responsável. E aqui que eu faço o link. Isso acontece também muito quando nós temos contribuições previdenciárias, por exemplo, de um eventual trabalhador que ele possui múltiplos vínculos, 2, 3, que o seja, e o valor das suas contribuições, em um deles, por exemplo, já alcançou o teto das contribuições previdenciárias para eventual cálculo de aposentadoria no futuro. Então, eu posso pedir dispensa perfeitamente da exação da contribuição do empregado nos demais vínculos, com certeza. E mais, eu posso pedir a devolução desses créditos? Perfeitamente. Porque na relação que está acontecendo pela responsabilidade atribuída ao terceiro, a outra figura, ele que concentrou por força da lei o pagamento, a informação, não que você não vai efetuar essas declarações junto à sua declaração de imposto de renda, mas que quem concretizou o ato foi essa pessoa com relação àquela verba. E aí o STJ vem e diz, olha, na distribuição, e isso foi no agravo regimental em 2007, 2004, não me recordo o ano agora, mas o número é 901.238. E especificamente ele colocou sobre a questão de verbas indenizatórias, mas que vai se aplicar perfeitamente a situações, no caso, onde há essa transferência da responsabilidade, essa substituição em si. E o que acontece nesse ponto? Quando eu faço a minha declaração, quando a empresa fez a dela, eu já declarei informando, olha, eu recebi esse valor aqui e eu estou dizendo que esse valor não tem possibilidade de sofrer tributação. Por qual razão? Porque ele não preenche nada de capital ou trabalho em oferir rendimento que é objeto do imposto de renda. É o fato gerador, é o fato abstrato. Ele tem verba na natureza indenizatória. E aí comprova por N formas, decisão, escritura, que seja da forma como foi feito. Só que, de um outro lado, o que o STJ demonstrou o seu entendimento, e pacificou o seu entendimento em si, e que ele vai se adaptar à sistemática da responsabilidade tributária. Se o contribuinte não foi responsável por efetuar o pagamento, ou seja, ocorreu a responsabilidade e essa pessoa responsável efetuou o pagamento e essa verba tem caráter naturalmente indenizatório, cabe a ele simplesmente provar que ocorreu a retenção. Ou seja, eu informo ao fisco, por meio das minhas declarações, que são documentos acessórios que vão servir para a formação da exação tributária, que ocorreu aquela separação indevida, e a natureza da separação indevida, junto ao eventual, ao ente, no caso, a Receita Federal. Só que, de um outro ponto, o que nós temos? Ao mesmo tempo que o ministro Herman Benjamin discorre sobre essa linha argumentativa, ele puxa um outro ponto, qual seja, se cabe, então, de um lado, eu demonstrar que ocorreu a retenção desse crédito junto àquela pessoa determinada, cabe agora ao fisco, em contrapartida, de forma a modificar ou de forma a extinguir, de duas uma. Ou aquele crédito na modificação foi restituído por uma hipótese administrativa menor, porque somente teria essa possibilidade, ele só poderia ter feito, no caso, pegando o link lá no primeiro comentário do início, na hora de você elaborar a tua declaração em si, surgiu o crédito que vai ser depositado junto à sua conta, isso é muito pouco provável, isso é quase surreal de isso acontecer, ou, de um outro lado, de fato, a forma extintiva, que, de fato, o fisco tenha feito
esse pagamento, que também, a grosso modo, de forma concreta, isso pode acontecer? Pode, não coloco uma forma impossível, mas em 100% de situações, nós temos aí uma baixa, 90%, 85%, sem considerar também infeliz, na verdade, é necessária a burocracia que nós temos administrativa, mas a morosidade com que isso decorre. Então, dessa forma, a preocupação que se tem sobre, mas como é que eu vou adquirir esses comprovantes? E todas as vezes, não sei se os senhores já tiveram essa experiência, é algo bem comezinho, mas vira e mexe, nós temos situações no judiciário que os próprios juízes, muitas vezes, porque também, não que a solução seja ter varas especializadas, não é o ideal, mas debruçar-se sobre o estudo e sobre o tema, porque dentre, aqui eu trago um dado, e não é apenas a título apenas de curiosidade em si, mas isso é bem claro, porque milita, por quem trabalha. Nós temos um sistema tributário dentro dos países democráticos no mundo, salvo engano, é o penúltimo ou antepenúltimo entre os piores no índice de eficiência e de transparência em si. Então, a gente quase perde para o Marrocos. Está bem ali perto já, assim, bem próximo. E isso é algo que não é interessante do ponto de vista, seja para o contribuinte, seja para o Estado, porque eu acabo dificultando a arrecadação de um lado. E de um outro lado também, eu acabo também onerando de uma outra forma direta o próprio contribuinte. Imagine só, imagine não, na realidade, a empresa vai fazer sua tributação, por exemplo, sobre o lucro real, deduzindo tudo que puder. A quantidade de trabalho, o tempo gasto, mãos horas trabalhadas que leva para poder fazer toda essa relação é muito tempo. Gasta muito, é uma densidade muito grande. E o que acaba acontecendo? Eu acabo optando por sistemas simplificados que às vezes me oneram um pouco mais. Em contrapartida, eu utilizo o quê? Uma simplificação fácil. Um sistema que acaba sendo quase autoexplicativo. Então, esse ponto de que o fato constitutivo, no caso do pagamento indevido, mas eu preciso ter o comprovante, o comprovante já está bem claro por meio do lançamento, você auxiliou a criação. Só que no caso que eu tenho uma situação de responsabilidade tributária, se fosse o pagamento simplesmente pelo contribuinte de forma direta, é um mecanismo muito tranquilo. Eu tenho já como demonstrar, isso já pode ser deduzido diretamente no momento do lançamento da declaração do imposto de renda, mas de um outro lado, por meio dos pagamentos, das retenções feitas por responsabilidade, eu tenho que, deveria acontecer, em algumas situações isso ocorre, mas a minha comprovação junto ao ofício de que não fui ressarcido administrativamente, ou seja, o meu direito da repetição do indébito do valor, ele surge através da minha comprovação por meio de atestar em si, por meio do meu lançamento, por meio da minha declaração. E a DIF consegue acessar perfeitamente ou também utilizar a base da própria declaração do imposto. E isso cria um ônus natural de demonstrar modificação ou extinção por parte da União. E o que ocorre? Nós temos, de forma pacífica, com relação a esse entendimento, uma vez que o próprio fato, como eu comentei anteriormente, a natureza da definição da verba, ela vai voltar ao direito privado. Nós temos lá o direito civil dizendo o que nós temos como natureza indenizatória, a natureza da indenização, a reparação por eventual dano suportado, que não vai concatenar com o que nós temos diretamente no fato gerador. Então, não há uma discussão quanto a isso. O que pode se discutir, eventualmente, se aquela verba de fato detinha natureza indenizatória. E não digo assim de verbas que nós já temos conhecimento em si, por exemplo, de relação de trabalho e tal, mas de verba, por exemplo, com exceção de apropriação que vai acontecer de um ato por parte do Estado e ter a indenização sendo demonstrada em si, pode acontecer equívoco na hora de efetuar esses valores, mas de um outro lado também eu tenho o fato com relação a essa relação, essa responsabilidade sendo atribuída, de maneira que, na hora de ocorrer essa separação desses valores, isso já foi feito pagamento por parte do ente responsável. E aqui me veio um ponto que seria até interessante comentar, que acredito que alguns já tenham tido esse desprazer mais durante percebimento, por exemplo, de honorários e etc. A criação do responsável tributário juiz. O juiz cria a figura agora que ele vai ser
por meio de lei, responsável por já realizar a exação tributária lá dos honorários advocatícios pequenos do advogado. E qual o ponto que nós temos aqui? Bem interessante. Existem várias decisões e, de fato, não há possibilidade de se acometer essa relação de retenção em si, no momento da relação jurídica lá que ocorra, porque a natureza do tributo não comporta. Mas isso vai gerar eventual responsabilidade, crédito, o mecanismo de cobrança não é o adequado. Se eu tentar mudar a regra do jogo toda vez que aquilo ali vier a oportunidade, eu não tenho mais regra. Embora o direito tributário tenha muita exceção, as exceções acabam virando regras, eu não tenho regras em cima desse jogo. E a regra de limitação, por exemplo, de eu declarar o imposto de renda, a regra de declaração da empresa declarar o seu imposto de renda, é de fato para exercer essa limitação do poder estatal junto ao particular na relação jurídica tributária. Se não houvesse, se não fosse, seria uma forma de um poder tributário exercido diretamente pelo ente estatal, sem qualquer limitação, e que isso é concebido em estados absolutistas, que nós não nos encontramos mais, onde nós tínhamos lá o imperador, o monarca, exercendo de forma direta a cobrança em cima do contribuinte, do cidadão. Isso não ocorre mais. Okay? E nesse ponto, eu só queria alguma pergunta, algum questionamento que eu vi que vocês davam para ver levantando a mão, alguma coisa aqui? Ou não, tudo tranquilo? E aí, Cláudio, até o momento não tivemos nenhuma dúvida por enquanto. Eu pedi para o pessoal aqui, eu mandei no chat, né? Se eles tiverem algum apontamento ou dúvida, para que eles utilizem, né? A opção de levantar a mão ou raise hand. Eu acho que o atalho é Alt e a tecla Y, né? Eu fiz assim para eu poder deixar mutado todos os participantes para não vazar áudio aí durante a sua fala. Mas, de qualquer maneira, né, o pessoal, ou se o pessoal, né, pedir aqui no chat, Cássio, libera meu áudio, eu aviso você aqui e já faço aí para a pessoa poder fazer a consideração. Tá ótimo. Então, sigamos. Nesse ponto, com relação ao pagamento devido, tranquilo, de uma forma um pouco mais... Eu queria pegar uma situação que ela, embora seja corriqueira, muitas vezes nós temos, infelizmente, essa distorção, posso colocar dessa forma, seja na interpretação em juízos de primeiro grau em si, e também na própria dificuldade com que tange no caso como jovens advogados em si, com relação a esse início em advocacia tributária. É muito bacana ver a forma como se encontra nas cadeiras de direito, mas depois que nós saímos, a realidade ela é um pouco diferente, é um pouco distorcida em si. Mas, puxando esse fio, e por que eu coloquei o segundo tema, a progressividade distorsiva em si? Se nós pegarmos a forma que nós temos hoje, de 4 níveis de tributação, saindo de 7,5 lá de R$ 1.906 e chegando a R$ 4.668 e 27,5%, essa distorção assim, ela só não é mais flagrante porque não vem escrito, olha, isso daqui está equivocado, precisamos reajustar. Porque seria muito mais bonito se tivesse escrito de formas garrafais e vermelhas, isso daqui não se aplica. Mas como isso não se aplica? A ideia de progressividade, a ideia de pessoalidade que a Constituição impõe, ela estipula no âmbito dos impostos, na análise em si, isso fica de uma forma muito mais demonstrada, por exemplo, no que tange ao imposto de renda, em questão de valores, na análise de justiça tributária e de justiça social, e aqui não estou fazendo nenhuma discussão acerca de ideologias, mas tem que fazer uma análise econômica nesse ponto, e aí o Ronald Coase, por exemplo, com a teoria dos custos de transação, e o Arthur Pigou com o tributo piguviano, nessa análise que nós temos sobre justiça social, justiça tributária em si, vai partir do pressuposto lá do artigo 3º da solidariedade, do artigo 5º da igualdade em si, na proporção das diferenças que nós possuímos, isso vai se aplicar perfeitamente ao sistema tributário no que tange ao pagamento. Então, nós temos também taxas, nós temos também com relação a outros tipos de tributos, mas com relação ao imposto de renda, a progressividade que nós possuímos, ela vai se analisar sobre aquele pequeno brocado, que então possui mais
contribui com mais e quem possui menos contribui com menos. Isso é uma análise que haja uma distribuição em si desse volume de capital que é gerado. E por que eu não quero adentrar em questão de ideologias em si? E aqui fazendo um ponto do Thomas Piketty, que é um economista francês, no livro dele Capital e Ideologia, livro sensacional, muito bom. A economia em si, ela não possui ideologia. As pessoas possuem ideologias e elas põem. Então, eu posso ter, por exemplo, uma ideia modelo liberal, um modelo mais social, ou posso ter uma mescla dos dois em si, posso criar nomes, mas a natureza continua sendo aquela, mas é neoliberal em si, tá, e qual é o neoliberal que está funcionando? Posso ter um Estado, por exemplo, com uma política mais keynesiana, posso ter um Estado com menos em si. Então, essas análises dentro da economia, elas é perpetrada pelas pessoas, é colocada pelas pessoas, mas a economia em si, ela não possui. E qual o ponto de vista, qual o ponto de análise aqui que ele põe e trazendo para o Brasil na nossa realidade? Primeiro ponto, a progressividade que nós possuímos, ela é muito pouco eficiente. Okay? Não vou nem entrar no ponto de vista, no ponto de discussão sobre a forma de tributação que nós temos, que ela é distorcida totalmente. Eu digo assim, por exemplo, questão de pessoa jurídica, distribuição de lucros, e aí eu não tenho pessoa física fazendo pagamento desses dividendos eventualmente. Beleza. Isso aí vai gerar uma consequência, isso gera uma consequência de um outro ponto de vista. Ou então a criação, por exemplo, de fundações, onde eu coloco capital nessas fundações e não faço o pagamento, por exemplo, de determinados tipos de tributo. Então, eu crio de novo uma distorção. Ou até, como quando tive em Vitória, acho que foi em setembro, outubro, falando sobre ativismo judicial e tributação, sobre o IPVA. E um dos recursos extraordinários, Cássio, ele é do Espírito Santo, um do Rio de Janeiro do Espírito Santo, onde não tem tributação, por exemplo, de embarcação, aeronave, porque simplesmente na cabeça do ministro Gilmar Mendes não há possibilidade. Mas, assim, essa análise, o fato gerador, ele não delimita que a embarcação aeronave está fora ou não se constitui no rol. Pelo contrário, faz uma interpretação sobre um tributo que não existia, que é a antiga TRU, taxa rodagem única, rodoviária única, que é um tributo federal, que não tem nenhuma correlação com o IPVA. Embora possa se analisar, mas não tem nenhuma correlação. Isso cria uma nova distorção, porque não estou tendo certos bens sendo tributados. Então, assim, nós vemos certas exceções sendo aplicadas ou não reajustamento em cadeia. E isso gera uma consequência muito grande. E no imposto de renda isso não é diferente. Por exemplo, as nossas bases de cálculo não são reajustadas. Nós temos aí quase 20 anos e mais. Nós temos um acúmulo de defasagem nas bases muito grotesco. E se nós pegarmos a análise só do reajustamento das bases, somada a uma análise da evolução, o ponto de reajustamento vai se dar na análise de inflação, de índice em si, e de outro lado, por exemplo, pegar a questão até do salário mínimo, o base do DIESE. A base de cálculo que nós teríamos que ter na primeira fase de incidência, a partir da primeira faixa, na verdade, seria a última faixa que nós temos hoje. Então, os valores eles não estão, em momento algum, adequados. Isso que causa essa progressividade ser distorcida. Por quê? O IPEA, se não me engano, foi em março, fez o balanço dos últimos 3 meses, mas ele faz análise trimestralmente, e apontou que nós temos, numa análise de 100 milhões de brasileiros, 50% desses brasileiros vivem com até renda familiar, 2 salários mínimos. Significa que vão receber, no máximo, R$ 2.090. Perdão. Então, eu tenho 100 milhões de brasileiros nessa linha. Okay? E eu tenho lá 1% que vai concentrar e o 0,1% que vai concentrar essa riqueza. Que esse 0,1% e esse 1% vai bater junto a políticas econômicas exteriores em si, com relação ao mercado, que não vai acontecer com 100 milhões em base. E o que eu quero dizer com isso? R$ 2.090 está ali na primeira faixa de incidência do imposto de renda, R$ 1.906, ok? E já vai ser aplicado sobre ele 7,5%. Fora, ok? Se ele contribuir, seja como autônomo, se ele contribuir, seja de outro lado como empregado para o INSS, sem prejuízo algum. E qual a consequência disso? A consequência vem no seguinte tom. Eu não tenho reajustamento dessas bases, ok? Sobre essa base aí de 100 milhões, por exemplo, e nem cheguei a comentar também sobre o intermediário
das classes, média, baixa, alta, etc. em si. Depois, se quiserem, eu disponibilizo o estudo. Esse 2090 já vai sofrer exação de 7,5%. Ok. Se eu colocar o custo dos bens de consumo, dos bens e serviços em si, esses valores vão ser praticamente engolidos pelo valor do salário. Ou, na verdade, assim, não vão nem ser engolidos apenas. Eles vão suplantar a depender da região que se encontra. Significa que o custo de manutenção ele vai ser muito maior do que o valor que é percebido. Isso já está bem claro, como eu comentei com relação lá às distorções desses valores. E o que isso causa no final? E aqui, trazendo uma análise que está se debatendo bastante sobre a renda universal, a renda básica e a análise de a diferença de renda básica para um outro lado de renda universal. Renda mínima, renda universal. A renda mínima, senhores, ela nada mais é do que os programas sociais que nós já possuímos de extrema pobreza. O que se propõe, o que se debate, que foi uma proposta, se não me engano, foi do Lauro Suplicy nos anos de 2000, e nós não chegamos a operacionalizar ela, de fazer o imposto de renda negativo do Milton Friedman. A análise seria eu ter nas duas ideias do Friedman e o Piketty rememorando essa questão da progressividade da tributação. Eu ter mais faixas, como a França, por exemplo, possui, tem 20 níveis de faixas de tributação do imposto de renda, do imposto sobre a renda lá. Eu ter mais faixas, aumentando então essa diferenciação, e eu ter de fato essa correção adequada em cada uma dessas bases sobre os custos que estão sendo feitos. Ok? Então, o primeiro ponto é, eu preciso ter uma maior progressão. 7,5, 15, 22,5, 27,5 ainda não é o ideal. Ok? Mesmo se eu corrigisse as bases de cálculo, eu posso fazer de outras formas. A França chegou a ter quase 70% de tributação sobre a renda. Imagina você ter a cada R$10, R$7 estão fora. Só que, de um outro lado, o que vai acontecer? Eu tenho uma transferência desses valores de cima para baixo em cascata, e aí que surge a ideia do imposto de renda negativo, para entregar em forma para as fases inferiores, de maneira que elas possam, com esses valores, adquirir bens e serviços de qualquer coisa. Ok? Seria uma forma de transferência de renda? Sim, mas o tributo funciona como uma forma de transferência de renda em si, depende de como for. Isso pode ser até analisado pela análise do Arthur Pigou como a externalidade negativa que está sendo combatida. Eu tenho um custo social que está sendo negativo, então eu posso dizer que seja ambiental, que muitas vezes acontece, como acontece com a CIDES. Nós temos lá a tributação para manter a falha de mercado, que é a volatilidade do preço do barril de petróleo, mas eu tenho de manter o preço do barril de petróleo, mas eu também tenho a finalidade de combater essa externalidade por meio de prevenção ao meio ambiente, proteção ao ambiental, no que tange a exploração a exploração e o uso de combustíveis fósseis. Então, o mecanismo dessa análise do imposto de renda negativo poderia passar sobre uma ótica também desse custo social que se dá. Por quê? Quando eu tenho essas transferências de renda em si, além de eu não ter a concentração na base, eu consigo ter, e aí pode ser analisado de uma forma ampla, o acesso por parte das pessoas que, para consumo, bens e serviços, não conseguem ter até questões simples, como água potável, digo, porque foi uma base da minha dissertação de mestrado, e onde eu estou, que é Porto Velho, é uma cidade capital que tem o pior índice de saneamento básico no mundo, no Brasil, no mundo eu vou encontrar outros lugares piores, mas entre as capitais em si, essa transferência até de renda para poder ter acesso, por exemplo, à água potável, para eu ter acesso, por exemplo, à alimentação, para eu ter acesso à saúde. A hipótese que nós estamos vivendo agora da pandemia do coronavírus é uma situação que poderia ser discutida. Você não tem possibilidade alguma de cogitar, seja pelo sistema de saúde, que precisa se aumentar a sua rede de atendimento, mas, de um outro lado, você também precisa ter essa descentralização em si. Você não tem possibilidade, por exemplo, essa pessoa com 2 salários, até mais, dependendo do quanto for, considerando a concentração de mercado que nós temos em plano de saúde suplementar, que essa pessoa busque um plano de saúde suplementar, não tem possibilidade. Mas eu transferindo essa renda, por exemplo, é uma hipótese bem clara e viável
não é a renda mínima, só para deixar bem claro, não é a extrema pobreza, é de eu ter a transferência para poder ter esse acesso a esses valores, né, bens e serviços de consumo. E isso, nessa análise do Pigou e do Friedman, puxando os custos de transação que são envolvidos, toda vez, não sei se os senhores já ouviram esses debates, mas toda vez que ocorre qualquer negociação, qualquer precificação, e é interessante, por exemplo, Cássio, falar de precificação, quando fala de precificação de honorários e etc., mas o próprio vendedor de bala, a empresa, a JBS, que eu seja, qualquer empresa que eu seja, na hora dela vender o seu insumo, se ela vender o seu produto em si, no preço do negócio está o custo da transação. E o que é esse custo da transação? Nada mais do que a confluência de um lado, tributos que vão entrar dentro dos seus lucros, os seus custos operacionais, toda a relação que não vai ser demonstrada como a máxima, coloco aqui, eficiência, onde eu não tenho nenhum custo e o valor do produto ele vai ser baixo, o valor do serviço vai ser baixo. Há uma série de tributações, há uma série de custos que se envolvem dentro dessa negociação em si. E a própria tributação do imposto de renda ela vai acabar sendo observada porque na hora de eu fazer o pagamento, por exemplo, a eventual funcionário, a eventual prestador ou então a eventual distribuição, não, perdão, a eventual remuneração dos sócios em si, quando eu tenho essa aplicação, dependendo do valor que vai sendo colocado, eu vou ter o quê? Uma exação de 27,5% a partir de R$ 4.600, que é agressiva totalmente, ou eu vou ter que aplicar com 7,5% com 1.906. E ainda assim continua sendo. Ou seja, a nossa não correção de base de cálculo, ela distorce toda a realidade e faz com que, juntando um outro fator que não é, embora falamos agora há pouco sobre a pessoalidade e, de um outro lado, a progressividade, o ICMS, que vai tributar quase tudo com relação a mercadorias em si e alguns serviços que nós temos, como o transporte municipal, telecomunicações e afim, o ICMS ele não tem caráter pessoal, não tem caráter progressivo. Ele tem um caráter essencial seletivo, entre aspas, vamos colocar dessa forma, uma ideia de seletividade, pela qual a minha seletividade vai demonstrar claramente que se eu colocar em valores R$1.000 e R$10.000, vai caber com certeza muito mais bem serviço em 10 mil do que em 1.000. Perfeitamente. Só tem um pequeno ponto. Eu tenho 100 milhões que vão estar com 2 mil. E eu tenho uma pequena parcela que vai estar com muito mais de 10, 20, 30 mil reais ali concentrados em si. Okay? E qual a conclusão desse ponto? Eu vou ter essa concentração, essa concentração dessas riquezas, e as pessoas que de fato recebem, possuam menos rendimentos, elas de fato, embora não seja na questão de consumo, elas consomem muito mais. Isso nós temos dados do IPEA também, comparando aos mais ricos, elas consomem muito mais, além da responsabilidade, por exemplo, que tem com familiares e etc., elas consomem valores muito maiores. Elas não vão conseguir fazer o quê? Não vão conseguir arcar com esses valores, não vão conseguir arcar com esses custos, em razão, seja da tributação, que é irregular, do imposto de renda, do ponto de vista que não há essas correções, e seja, do outro lado, também da análise do próprio cálculo do consumo, da tributação sobre o consumo, que ela vem de forma agressiva e não faz essa distinção do quanto você ganha, do quanto você deixa de ganhar. Só que ela vai incidir de uma forma muito mais gravosa para quem? Para quem percebe menos. Significa que você, se analisar, inclusive, pegar as legislações de ICMS dos estados, você vai encontrar, lógico, alíquotas distintas, mas bens, por exemplo, que vão ser inacessíveis a determinadas pessoas. Embora eu tenha mercado, por exemplo, com produtos de qualidade XYZ, mas se eu pegar, por exemplo, uma tributação numa garrafa, não importa, vamos colocar de água, tem um zero, não tem incidente, beleza, isenção, ok, no produto, mas de outro lado, se eu pegar uma garrafa de vinho, um copo de uma lata de cerveja, etc., 32%, 16%, ou telecomunicações, 32%, telecomunicações, digo, celular, telefone móvel, normal, que antes era realmente onde há 2 décadas atrás nós colocássemos a dificuldade de se ter, 2 décadas, 3 décadas atrás, 2 décadas à frente, a evolução tecnológica encontra acesso a todos em si. Então, apenas para concluir todo esse debate nosso aqui,
essa progressão, ela naturalmente ela é uma forma de justiça social, uma forma de justiça tributária, o respeito ao princípio da isonomia, perfeitamente, a capacidade tributária em si. Só que o nosso modelo de tributação, a não correção dessas bases, a não aplicação de valores reais, ele só distorce cada vez mais, não apenas com relação aos mais ricos em si, aos ricos em si, mas principalmente aos mais pobres e aos pobres em si. Digo, não apenas a questão de ser uma pobreza, mas de eu ter uma análise onde não há um retorno dessa tributação, por quê? Mas eu tenho 27,5 que vai calhar na pessoa que tem 10, 20, 30 mil reais. Equivoca-se, porque eu tenho... É interessante que assim, o imposto de renda no Brasil, comparado a outros países, na Europa, por exemplo, nós temos muitas exceções a uma série de fatores. E isso acaba por aumentar distorções em questão de isenção, por exemplo, em questão de deduções, é uma outra hipótese. E o que eu deveria fazer que não ocorre, que é a progressão em maior escala, que é a correção, ela fica parada, travada. Então, cria uma distorção de benefícios, de deduções, e cria uma distorção também em cima desses valores. Por quê? Lucros e dividendos é uma situação, nós não tributamos isso desde a década de 90, então separar para os sócios, por exemplo, não vai acontecer. Se eu aplicar esse capital dentro de uma fundação criada em si, fundações em si, também não vou ter essa tributação. Então, eu crio mecanismos N, que a legislação me dá, e eu crio a não arrecadação de valores que deveriam acontecer junto ao fisco da União, em razão dessas formas de exceção que são aplicadas de forma excessiva. E só um último ponto para encerrar, depois, se quiserem acesso a esses estudos, eu passo para vocês. Existe um estudo muito interessante da Rede Latinoamérica, que faz uma análise sobre a fuga de capital. A fuga, na verdade, não, mas a sonegação de capital pelas empresas que exploram atividades, exploram commodities básicas. Então, por exemplo, eu coloco aqui de um lado a mineração, como tem-se aí a Vale do Rio Doce, no Espírito Santo, a Arcelor e demais empresas que sejam. E por que eu vou pegar o exemplo delas? Porque o próprio estudo pegou esse ponto, e, se não me engano, é de 2016, 2017. O ano passado, a gente fez um congresso amazônico sobre direito e economia, e eu aproveitei para trazer esses debates, esses dados. E o que aconteceu nesse ponto? Na hora que nós pegarmos, na hora que nós vamos analisar a importação e exportação, a modalidade de lançamento ela muda. Nós temos agora o lançamento que vai ocorrer o quê? Por declaração. Eu faço informação, aguardo o fisco me notificar, efetuo o pagamento. Todo o nosso sistema tributário, e não é coincidência, senhores, e assim, me assusta, talvez estejamos voltando, ou muito próximo aos anos 90, não tive a vivência como muito mais dos anos 90, dos anos 80, de inflação. Não sei se vocês viram mais cedo, mas o Banco Central já vai lançar a nota de R$200. Isso não é algo muito legal. Isso não é muito interessante, significa que a moeda realmente está perdendo valor de uma forma que a gente não está imaginando. Se nós pegarmos os últimos 10, 15 anos, está sendo de uma forma muito mais agressiva. E nos últimos anos, ou aqui nos últimos 3 anos também, não é interessante o dólar a 5, a 6, não é interessante, mas também não é interessante o dólar a 50 centavos, 30 centavos, 20 centavos. Tem que haver uma confluência entre balança comercial exterior e interior. E por que isso vai importar? E não poderia nem dizer importar, porque na verdade isso vai exportar. O sistema tributário, ele praticamente, a Constituição delimita regras e meios para viabilizar a exportação. Tanto que nós tivemos agora a STF discutindo a Lei Candir, as exações que não aconteceram até então, de 98 para cá, devido à criação da imunidade, entre aspas, criada na contexto constitucional, da não incidência de ICMS, por exemplo, mercadorias na exportação, de ISS também, uma outra situação. Mas essas formas de não incidência, de não tributação, ok? E aí as espécies, alíquota zero, mas não digo, o próprio texto já delimitando a não possibilidade, e a viabilização, por exemplo, de mecanismos de comércio exterior, como me faltou aqui a palavra, mas depois eu explico para os senhores, que é o mecanismo pelo qual todo produto importado, todo insumo importado, que for objeto de exportação, todo o crédito que foi feito pagamento, ele é devolvido de forma integral para a empresa exportadora.
toda essa exportação brasileira ela é desonerada. E o que favorece a balança comercial com o preço do dólar no câmbio muito mais alto? Simples. O seu produto no exterior ele é mais barato. Não importa a sua qualidade. Ok? Lógico, nós temos países que querem qualidade. Mas nós temos países, por exemplo, que compram produtos chineses também. Nós consumimos. Okay? E é um dos fenômenos que nós temos de grande problema hoje, que é a transnacionalidade. Eu busco, na verdade, um país que não tenha direito trabalhista, não tenha direito tributário, que, na verdade, reduza as regulamentações e eu posso explorar aquele país sem prejuízo algum. Ok? E qual a consequência nesse ponto? Toda vez que eu faço a declaração de importação de um produto, eu digo quanto eu paguei. Ok? Eu digo, eu informo, e o fisco vai e lança. Então, eu posso colocar o valor lá no teto, ou o valor muito baixo, fazer uma diferença de valores, e no final o fisco me devolver essa diferença. Então, eu não pagaria resultante nada. E eu só exporto. Mas a balança comercial do Brasil está ótima, de exportação. Tudo bem, senhores, mas não adianta eu ter, por exemplo, uma proteção muito grande ao mercado interno se o produto não tem qualidade. Ok? Isso aí é um ponto que deve ser considerado. Uma das discussões nos anos 90, por exemplo, de abertura, entrar novos produtos, etc., é a competição em si. Nós tivemos competição recentemente até sobre camarão. O Brasil, a Câmara de Comércio, tentou barrar, por exemplo, a compra de camarão na época, não salvo engano, era da África em si, porque o camarão interno brasileiro não era de qualidade em si, no momento. E aí o STF entendeu perfeitamente que aquilo ali violava e começou a importar camarões vindo da África. E aí, nessa exportação, o que vai acontecer? Eu mandei todo o produto para fora, a minha tributação foi a menor em si. Na hora que ocorre esse pagamento para a empresa, nós temos os famosos paraísos fiscais. O que vai acontecer? Então, eu não tenho pacto internacional de tributação, de informações entre esses países. Então, eu pego lá o país, a ilha X. Nós tivemos um ministro da Fazenda que comentou, olha, eu tenho realmente receitas em paraísos fiscais. Não sei qual a razão assim, da forma de ele ter declarado, há um mandato atrás, mas ele declarou, tudo bem. E o que acontece? Quando eu faço esse depósito, esse pagamento direto num banco em paraíso fiscal, e não tem essa relação junto com o país, significa que eu estou perdendo alguns bilhões de reais que vão entrar sobre o ponto de vista do imposto de renda. Então, assim, saindo como se fosse pegando a teoria menor para a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, mas só pelos nomes, saindo da ideia do menor, do contribuinte pessoa física menor em si, e analisando o volume de movimentação financeira pela pessoa jurídica em si, nesse exemplo, e o estudo aponta exatamente essa empresa que eu comentei mais cedo, eu tenho uma fuga, não é uma fuga, eu tenho uma sonegação em si de capitais só no ano de 2016 na monta de 336 bilhões de reais. Então, assim, vejam, são alguns dados que eu parto da progressividade, da distorção que nós temos na base da pessoa física e nós alcançamos situações que o sistema tributário corrobora para que se mantenha essa distorção em si. E qual é o resultado disso? É o custo social, porque eu não tenho receita, não tenho valores. Não quero dizer que eu não tenho dinheiro por parte do Estado, mas eu tenho uma grande gama de valores que está ficando fora desse pagamento, está ficando fora dessas receitas. Então, apenas para concluir, a nossa progressividade distorsiva, ela vai partir tanto na análise, por exemplo, pessoa física, com relação à progressão em si das bases de cálculo, reajustamento das bases de cálculo, e ela vai alcançar situações que envolvem outros setores, outros tributos, que vão regular a atividade comercial do caráter extrafiscal, mas que corroboram que as atividades, as atitudes praticadas corroboram para que haja essa evasão de valores, que não haja, na verdade, o pagamento em si. Até a apropriação indébita nós podemos colocar sobre esse ponto. Ok? Eu acho que foi um pouco, alonguei um pouco, mas caso os senhores queiram fazer qualquer questionamento, qualquer comentário, estamos aqui às ordens. É um prazer falar com vocês hoje. Vamos lá, Claudinho. Vou ver se mais alguém se manifesta aqui, ou no chat, ou levantando a mão, mas eu já vou trazer, então, uma das perguntas que foram feitas aqui. Primeiramente, né, parabenizar você por toda a exposição.
Acho que faltou papos nossos assim durante a nossa época aqui de convivência na comissão, mas muito bom, gostei. Tenho várias considerações minhas aqui também para fazer, mas deixa eu fazer a pergunta primeiro, né? Quando você mencionou a questão, né, da responsabilidade, surgiu uma pergunta aqui, né? Se o juiz, né, quando ele determina a retenção do imposto de renda, né, no momento do pagamento do crédito ao autor, se ele faz isso de alguma forma irregular, né, se isso seria uma conduta atípica, se isso, enfim, é uma excrescência jurídica, né? Eu acho que essa seria a pergunta. Olha, ela é totalmente irregular. O ato do magistrado, eu coloco aqui assim, de uma forma muito comum para quem tem precatórios, por exemplo. Destaque-se junto com o contrato de honorários, destaque-se a parte do advogado e faça-se a dedução, seja no sucumbencial, seja no contratual, por exemplo. Não existe essa figura da responsabilidade no direito tributário. Entende? E aí está o problema também, eu digo como professor e como advogado, de nós estudarmos o direito de uma forma, vou colocar aqui, individual, ou melhor, como se fosse um preciosismo de área. Lógico, nós, cada um, temos afinidade e dedicação a determinadas atividades. O advogado é a defesa do interesse do cliente em si, do contribuinte, que o seja. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm mais interesse e eventual o mercado também pode ter levado a tal, por exemplo, direito de trabalho, ou então, de um lado, direito civil, consumidor, tributário, ambiental, etc. Mas o ponto da interpretação que deve ser de forma interligada é de que, primeiro ponto, o ato que o juiz pratica, esse ato não está regulado no Código de Processo. Não está regulado no Código de Processo. Quem regula a tributação é o Código Tributário, direito tributário, legislação tributária, regulamento tributário, ok? Legislação entre os seus regulamentos, decretos e as leis, beleza? Pactos internacionais em si. Quando eu tenho esse ato, além de um ativismo judicial negativo, porque veja que eu posso fazer uma digressão muito maior ainda, análise filosófica de direitos humanos. Quando eu tenho um juiz, por exemplo, praticando um ato que viola, extrapola os seus poderes, porque não tem competência, não tem atribuição para tal, não tem competência no sentido de a lei não confere esse ato, porque a lei já diz como que vai acontecer a responsabilidade tributária. Quando ele faz isso, ele vai contra um direito do contribuinte, que é de ser onerado da forma que a legislação prevê o procedimento para lançamento e criação do crédito tributário. Mas como é que isso viola os direitos humanos? O patrimônio, a propriedade, ela é um direito inerente ao ser humano em si. Isso colocando o direito de primeira geração ou direito de primeira dimensão em si. Okay? E fora isso, até uma interpretação maior, ela vai calhar para os direitos sociais também, na segunda geração, segunda dimensão, porque eu tenho daquela propriedade, daquele patrimônio, uma função social. Ou seja, os honorários têm função alimentícia. O crédito que está sendo pago ao cliente, a dependendo do que seja, pode ser uma discussão de responsabilidade, mas ele tem uma função que está sendo delineada. E quando eu crio eu extrapolo a delimitação, até o próprio contraditório, ampla defesa, o devido processo legal, ele é violado. Por quê? Como é que eu vou ter, numa relação processual, não digo apenas paridade de armas, ok? Não digo apenas paridade de armas, mas uma imparcialidade, equidistância do Estado juiz, se ele agora está executando como se fosse um agente estatal, um poder, um Estado absolutista, um monarca, dizendo, olha, eu vou descontar da tua receita, e não tem base legal. Então, é totalmente equivocado, é totalmente irregular. E temos inúmeros julgados, inclusive, mandados de segurança, etc., nesse sentido. Aí depende da estratégia, do interesse, como que se pretende fazer. Mas é totalmente equivocado, totalmente irregular. Muito bom. Inclusive, você falando agora, eu comecei a anotar as coisas aqui, não sei nem se você reparou minha câmera, porque como a gravação está em você, não vai aparecer tanto, eu acho, na nossa gravação, mas no meio tempo que eu estava vendo aqui Instagram, se alguém comentava, eu estava vendo o nosso e-mail para ver se chegava alguma coisa e estava anotando também alguns pontos que você falou, porque, assim,
Às vezes eu não tenho nem perguntas a fazer, mas assim, algum posicionamento seu me gera reflexões, né? Então, por exemplo, você comentou agora sobre a questão que é uma questão basilar, né, do direito tributário, que é o princípio da legalidade, né? Então a gente já tem essa primeira reflexão que a gente tem que fazer. E logo no começo você falou de algo muito interessante, né, sobre essa questão da progressividade e qual é a perversividade dela, que é exatamente a ideia do que, pô, eu vou tributar uma coisa que não é um ganho, não é um rendimento, né? Então, a gente tem aí uma subsunção mal feita, né? Porque a gente passa a tributar coisa que não é objeto de tributação. Então, recentemente eu estava analisando um julgado, analisando, né, o inteiro teor, foi até do recurso extraordinário 574.706, né, da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, e lá traz uma citação perfeita, já utilizada em outros julgados, que ele fala sobre a questão da ruína do sistema constitucional tributário, né? O sistema tributário, ele é de raiz constitucional, ele tem previsão na Constituição e não sei se o nosso ensino, se a nossa prática, o que é exatamente, ele faz uma coisa meio às avessas, né? Como o CTN ele vem primeiro, né? Ele vem primeiro como uma lei ordinária, depois ele é recepcionado como uma lei complementar, muitas vezes a gente trata o próprio Código Tributário Nacional como algo superior à Constituição, né? E a Constituição, na verdade, ele vem para regular, né, o Código Tributário Nacional. A gente tem que pensar o Código Tributário Nacional, que é a base legal, a partir da Constituição. Então, a citação basicamente diz o seguinte: quando eu passo a falar que faturamento é algo que não é faturamento, agora é faturamento, eu digo que venda agora é mais do que simplesmente a venda, né? Então, assim, se eu importo, isso tem a própria previsão dentro do próprio CTN, né? Se eu pego um conceito do direito civil e altero ele para o direito tributário, né? Isso é uma proibição expressa, eu não posso fazer isso. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, eu tenho minhas considerações em relação a esse julgado, sou advogado tributarista, claro que eu vou defender meu cliente, mas, assim, as preocupações, por exemplo, exibidas pelo Gilmar Mendes no voto dele, são preocupações que eu entendo como cabíveis, porque ele fala, olha, a gente está começando a criar, e aí entra também essa parte da política fiscal, a gente está começando a criar uma série de exceções, uma série de movimentações que, de uma certa maneira, vai dificultar ainda mais a complexidade, né, do nosso sistema tributário, vai permitir que as pessoas que têm mais condição de ter, por exemplo, a consultoria tributária, né, que tem que essas pessoas gozem desses julgados, né, desses entendimentos, e as pessoas que não têm essa capacidade não possam fazer isso. E aí a gente vai passando, né? Você falou sobre a questão das responsabilidades atípicas, né, como essa do juízo. Um ponto importante que é essa parte da política fiscal, o foco do Brasil com a tributação indireta, que é mais perversa, né, com as camadas mais pobres. A gente tem diversos estudos falando sobre isso, de como aqui no Brasil as coisas são feitas avessas, né, o Robin Hood às avessas, a tributação sobre o consumo é extremamente alta, enquanto que a tributação sobre o patrimônio, principalmente sobre o grande patrimônio, né, a gente fala sobre a renda, querendo ou não, a renda ela tem uma tributação alta, mas ela permite como a divisão, né, por lucros, né, a divisão de lucros, ela possa ser feita a parte da tributação, ou seja, beneficiaria camadas eventualmente mais abastadas, né, enquanto que a tributação de valores recebidos, por exemplo, em relações trabalhistas, ou dos próprios servidores públicos, ela seja feita direto da fonte, né, então, assim, já mata qualquer chance de você ter, né, como discutir eventualmente esses valores, né? Então, assim, é um ponto interessante. E você mencionou sobre a questão da pandemia, e a gente tem visto essas conversas sobre reforma tributária. E eu acho que está sendo, assim, quase que um pesadelo de qualquer tributarista, né? Imagina, a gente já tem um sistema complexo, a gente tem conversas sobre como isso é debatido há muito tempo, de como a gente pode... Então, assim, a gente brinca falando que, assim, toda vez eles tentam ressuscitar, né? Então, a CPMF foi instituída por conta de eventual questão, né, referente à saúde, à seguridade social ali,
aí finalmente conseguimos botar um ponto final nesse negócio e toda vez ela retorna como um fantasma aí para assombrar, né, os tributaristas, assombrar as empresas e as pessoas, né, como um todo, né? Então assim, e a gente começa a criar essas distorções do sistema exatamente porque, infelizmente, a ordem, né, legal, ela permite que a gente faça os planejamentos tributários. Então, chegou-se a um momento que a gente começa a criminalizar até o planejamento tributário. Então, vamos fazer o seguinte, acaba tudo, acaba a pessoa jurídica, todo mundo agora só tributa só pessoa física, todo mundo é pessoa física. Então, eu não dou mais a opção de você fazer, ao invés de eu tentar sempre criminalizar o planejamento tributário. Eu entendo que existem sim distorções graves que precisam ser resolvidas, precisam ser de alguma forma balizadas, né, corrigidas ou pelo menos atenuadas para que a gente não tenha uma situação tão séria, né? A gente fala sobre essas questões de técnica de tributação, então quando você mencionou o ICMS, às vezes a gente tem problemas até em questão de alíquota, a gente tenta baratear o negócio, mas a gente acaba encarecendo no final, a gente põe a alíquota zero, pô, ótimo, alíquota zero, mas aí eu não consigo tomar crédito, e aí o negócio, então, ou seja, acaba onerando aquilo que deveria desonerar, né? Então, é uma série de questões no direito tributário que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que debater, a gente tem que refletir para chegar aonde que é. Você mencionou ideologia, para chegar a qual que é o melhor ponto, né? Não é uma questão de simplesmente de mandato, né? É uma questão a longo prazo de como o Brasil se enxerga e não como determinado político enxerga o Brasil, né? E o que a gente tem que criar? Você vê que, né, a gente teve, aí entrando um pouquinho na parte da política, a gente teve PT com CPMF, a gente teve FHC com CPMF, a gente está tendo Bolsonaro com CPMF tentando ressuscitar. Então, assim, você vê que não é uma coisa de determinado partido ou outro, é uma coisa a longo prazo, né? E é um negócio que a gente está lutando para não ter de volta, né? Para não ser criado de volta. E por fim, você falou sobre a questão das exportações. Me trouxe uma questão interessante que é como o Brasil ele tem perdido capacidade produtiva industrial, né? E ao mesmo tempo, eu já tem um tempo, não é recente mais, já tem um tempo que eu vi uma matéria que falava sobre a questão, o Brasil sempre bateram muito na questão de como as obrigações trabalhistas no Brasil encarecem, né, o chamado custo Brasil, e aí falando que a própria China já ultrapassou esse valor, né, com o desenvolvimento da China, não podemos falar em sindicato na China, né, mas assim, os ganhos, né, na área trabalhista os custos na área trabalhista até ultrapassaram já o brasileiro. Porém, a China detém um complexo produtivo suficiente que suplanta isso. Né? A gente falava muito sobre China, sobre a parte de dumping social, sobre a questão de desvalorização de moeda para ter competitividade, e atualmente está virando o contrário. Né? A China tem ganhado muito espaço, o Brasil né, tem a China como um grande parceiro comercial, ainda durante o tempo de pandemia, mesmo com todos as questões diplomáticas aí acontecendo, essa loucura toda envolvendo a pandemia. Então, assim, e o setor que não tem retraído é o setor agrícola, porque é onde a gente está produzindo e está exportando. Então, você falou sobre commodity, bateu exatamente, né, com essa parte do agrícola e como a gente tem enfrentado esse desafio, né? Qual é o projeto do Brasil, não só na área tributária, claro, também é importante, né, para incentivar a produção industrial, mas o que o Brasil planeja, né? E aí eu digo Brasil, governo, mas como um todo, não só governo, que o Brasil planeja para voltar a ter uma competitividade que não só a desvalorização de moeda, né? Porque isso traz efeitos positivos para quem exporta, mas onera toda a sociedade, né? É uma outra forma de transferência de renda, né? De uma certa maneira, de forma indireta. Eu privilegio o exportador, né? Para que ele faça, né? Tem ganho e competitividade no mercado internacional, mas ao mesmo tempo eu prejudico todo o resto da sociedade. Então, assim, são várias reflexões que você trouxe aqui que são muito interessantes e que a gente tem que, eventualmente, até marcar mais aí uns papos para a gente poder discutir com calma cada um desses temas, que foram muitos temas.
Deixa eu destravar seu microfone, peraí. Ah, tá. Não, tranquilo. Isso, sabe, precisando, né? Mas, assim, está encurtando as distâncias. Estão no Espírito Santo, estou aqui em Rondônia, mas isso não tem problema algum. E eu, assim, nós temos bem importantes, bem interessantes. A reforma tributária, que não é uma necessidade, lógico, é necessário ter uma reforma tributária, mas não é o momento de ter uma reforma tributária. A gente bem pontuou, a gente está num momento muito conturbado, onde não está tendo debate quanto a isso, vai ser do jeito que está toque de caixa. Se pegar, por exemplo, a reforma da Previdência, por exemplo, foi um toque de caixa também, mas começou em 2016. Na verdade, assim, já estava no período anterior, mas a emenda constitucional começou a ser discutida em 2016, e aí veio para 2017. E em 2017 nós temos agora já um novo governo em 2018. Então, veio vindo, ainda que de uma forma não tão clara, mas comparando o que nós estamos tendo agora, tá muito, muito obscuro. E pode acontecer alguma coisa muito ruim. E um ponto interessante é, nenhuma das três, a do Bernardo Api, a do Auli e a do Guedes, nenhuma delas está discutindo renda. Todas elas vão discutir ICMS, PIS/COFINS, vão discutir IPI, vão discutir ISS, mas vão discutir consumo, beleza. Já é uma situação complicadíssima, porque eu vou ter a perda e a transição, que algumas já cogitam 10, 8 anos, até a possibilidade de chegar a 50 anos. Porra, você está fazendo assim, com perdão da palavra, mas está fazendo uma reforma tributária agora, e que não é de agora, o projeto é de 2004, um deles. Então, assim, para daqui a 50, quer dizer que 2070, perdão, é complicado. E engraçado é isso, tem um certo, até um certo, assim, um certo tom de ameaça ou de toma lá da cá, que é assim, ó, eu só aprovo né, o reajuste na tabela de imposto de renda se vocês aprovarem a minha reforma nesse outro campo aqui, né? A gente teve isso também com a parte da reforma de previdência, se não me engano, também usou-se muito esse argumento, né? Eu mencionei aqui a questão dos servidores públicos, eu acho que é um debate que precisa ser feito, né? Mas eles também, apesar das discrepâncias que a gente tem, né? Você tem pesquisas, por exemplo, falando que né, nem o empregado, né? Mas o servidor público ele tem um recebimento, né? De valores muito maior do que o empregado CLT, mas ele tem também as situações particulares. Ele não tem o FGTS, ele agora já tem, né? Uma contribuição previdenciária maior. Então, e você tem a questão do imposto de renda, que para ele é significativo. Se ele ganha mais, e não precisa ser necessariamente muita coisa a mais para ele pagar muito mais imposto, né? Já que a gente está falando aqui coisa de R$3.000 de diferença, ele sai do 7,5 e já vai para o 27,5, né? Então, assim, a gente precisa equalizar isso e entender que a perversidade também está nisso aí. Com o não reajuste, por exemplo, a gente tem pessoas que não deveriam estar pagando e estão pagando, pessoas que deveriam estar pagando pouco estão pagando muito, né? E você tem até essa questão de como os setores acabam sendo onerados em nome de outros, né? Vamos dizer assim, para fazer o custeio em nome de outros, e talvez deveria ser exatamente o contrário, aqueles, né, como a regra da progressividade, né? Aquele que recebe mais, que ganha mais, que fatura mais, enfim, deveria estar custeando isso muito mais do que a pessoa física. É um debate que eu acho que assim, nunca vai acabar, que a gente tem uma profusão enfim, de ideologias, de ideias sobre como a política fiscal deve ser criada, deve ser orientada, mas que, de fato, tem causado problemas para a gente aqui. E como a gente mencionou, talvez parte de uma forma da gente apaziguar isso seja a criação de um sistema tributário menos complexo, né? Porque a complexidade, ao mesmo tempo que ela, por vezes, é boa para o Estado, também é ruim, porque ela permite a criação, né? A criação, eventualmente, de uma lacuna, explorar uma lacuna ou um planejamento tributário que acaba criando essas distorções. E aí
eu que criei a regra, fiquei chateado que você usou a regra contra mim, né? Então eu tento criminalizar a sua prática, né? Eu lembro ainda no governo Dilma surgiu, eu acredito que foi uma medida provisória, né, que tentava já criminalizar de certa maneira, não criminalizar, mas assim, você tinha que falar para o fisco que você estava fazendo o planejamento, você tinha que informar para o fisco que você estava fazendo o planejamento tributário que ia causar redução no valor de imposto pago. Assim, que me perdoem, né, o governo, mas eu acho que todo planejamento tributário, então, o primeiro objetivo é reduzir a quantidade de imposto. Né? Então, assim, basicamente eu tinha que fazer tudo, né? Eu até converso com alguns clientes quando eu falo, olha, existem situações que é preferível você pagar mais imposto se isso implica a redução, por exemplo, do número de obrigações tributárias que você vai ter que cumprir, então você consegue enxugar a sua folha para conseguir. Então, assim, você compensa aquele custo tributário maior com a redução de outro custo, um custo administrativo, um custo de pessoal, enfim. Mas, via de regra, nosso primeiro objetivo é dar mais eficiência para as empresas via redução da carga tributária. Então, assim, a gente chega num certos momentos que o negócio parece que perde o sentido, né? É complicado. É bem complicado. Então, assim, é muito interessante o debate, né? Mas ele é um debate, assim, de uma certa maneira interminável, né? Porque realmente é interessante fazer essa análise. Pois é. E estamos aí. Eu tô vendo aqui deu 6h30, eu tenho uma reunião agora daqui a meia hora. Como os horários aqui é mais cedo, aí são 7h30. Aqui a gente ainda está na correria, mas que eu olhei que rapaz, falou tanto e correu rápido pra caramba. Eu tava aqui assustado. Aí na hora que eu olhei aqui, eu até me perdi na hora de falar. Não, Mas eu tranquilo. queria, assim, agradecer a você, Cássio, amigo, pessoal da comissão, um abraço para todo mundo, pessoal da subseção, pela oportunidade em si, de a gente poder estar batendo papo, trazendo esses pontos em si, tanto os jovens advogados, como também são pontos que são discutidos para a advocacia em si, não se adstringe somente a eles, e ao cidadão, ao contribuinte, com certeza. E de mim, o que precisarem, estou sempre às ordens, ideias, projetos, qualquer coisa, só chamar. Aqui está o Zoom, é muito perto, está de vocês mesmo distante. É isso aí. Bom, considerando o estado adiantado da hora, eu vou encerrar então as nossas perguntas aqui. A gente falou um pouquinho sobre reforma, a gente pode eventualmente tratar isso novamente. Cláudio, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Depois que a gente combinou tudo, que eu fui descobrir que hoje era seu aniversário, então aí ficou um presente para a gente aí. Né? Para quem não teve a oportunidade de participar hoje por algum motivo, por algum compromisso, eu vou, né, fazer o upload desse vídeo aqui no nosso canal, né, no YouTube, então é só a pessoa procurar lá, Comissão Especial de Estudos Tributários da 11ª Subseção, enfim, ou até pelo seu nome, talvez vou botar lá a chave para a pessoa conseguir encontrar de uma forma mais fácil. Eu agradeço a você, né, agradeço a todo mundo que participou, agradeço também, novamente, né, presidente Siloni, a secretária-geral e coordenadora de comissões da 11ª Subseção, a Kelly, pela oportunidade da gente estar aqui fazendo esse trabalho. E, bom, a gente encerra por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, até mais. Até mais.